E hoje ele já falou comigo, porque Deus verdadeiramente é bom, como o irmão falou. Fique somente de boca fechada, irmãos. E quando nós aprendemos a confiar no Senhor e ficar de boca fechada, vai vir afrontas, vai vir levante, vai vir apontamento, mas fique de boca fechada, porque o Senhor é aquele que nos justifica, irmãos. E eu tenho aprendido isso da melhor maneira possível, né? Às vezes dói, às vezes machuca. Confesso que quando eu vim para esse ministério, ainda estou muito machucada por muitas pedradas. Mas o que passou, passou, e eu estou confiando no Senhor, que Ele tem algo de novo para a minha vida. E esta é a palavra, verdadeiramente bom é Deus, Deus de Israel, o Senhor que tem feito a gente aprender, né, irmãos? Foi falado aqui domingo que bom é a gente ser humilde, que nós venhamos ser humilde na presença do Senhor, e eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a vida da nossa irmã Roseli. Amém, igreja? Que Deus traga essa palavra aos nossos corações, né? Que se confirma a palavra do nosso diácono, né? Que Deus é bom em todo tempo. E a estratégia dessa noite é não contar o segredo, e sim guardar para proteger. E no tempo certo, quando a vitória chega, o que a gente guardou como segredo é anunciado como vitória. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Chegou a hora de ofertar, irmãos, sobre esta casa, né? Ainda precisamos muito da ajuda de vocês. Lá em Malaquias diz, trazei todos os dízimos e oferta a casa do Pai, eu vou dizer assim. Então, você que puder, oferte sobre esta casa, porque toda ajuda, irmãos, toda ajuda é sempre bem-vinda. Ainda temos a continha que está ali, ainda tem uma conta de luz também, daqui a pouco tem um aluguel. Então, assim, você que pode, colabore com esta casa. Enquanto o nosso irmão Mateus vai deixar um louvor, aí o nosso irmão vai passar a salva. A igreja aplaude o nome do Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar o bem conhecido. Peço que os irmãos me ajudem. Estou me recuperando aí de uma gripe forte agora. Mas eu creio que Deus vai falar com a gente, tá? E antes de louvarmos nessa canção maravilhosa que eu preparo para a gente essa noite, quero deixar uma palavra no coração dos irmãos. Uma palavra que, se a gente for ler diretamente assim, sem a percepção espiritual, sem estar ligado assim, diretamente do céu, você vai ficar um pouco avoado. Por quê? No capítulo 1 de Mateus, a palavra vai nos dizer sobre a genealogia de Jesus, desde Abraão até José, pai de Jesus, tá? Porém, no final do capítulo 1, a palavra vai nos dizer que de Abraão até Davi são 14 gerações, de Davi até a deportação da Babilônia são 14 gerações, e da deportação da Babilônia até José, pai de Jesus, são 14 gerações. Só que o mais engraçado, o mais interessante que a Bíblia vai nos frisar, que tem que passar pela deportação para a Babilônia, tem que passar pela Babilônia, tá? Aqui na palavra de Mateus vai nos dizer que de Abraão até Davi foram 14 gerações. Então, ou seja, pode ser íntimo de Deus como Abraão, pode ser segundo o coração de Deus como Davi, mas não vai te isentar de passar pela Babilônia. Por quê? Babilônia tem fornalha, mas tem livramento. Babilônia tem a cova dos leões, mas tem honra de Deus. Babilônia tem manjar, mas tem livramento, tá? Então, aqui a palavra de Deus vai nos dizer que passar pela Babilônia é um processo. Porém, o nascimento de Jesus está logo ali, a sua salvação está logo ali, a promessa vai nascer. Tá? Então, quem começou a boa obra é fiel para terminar. Vamos louvar, vamos agradecer. Eu peço que não se coloquem de pé. Aleluia! Sua boa obra é fiel para terminar no seu tempo.
porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O medo vem a todo instante pra querer a fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fundei os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso lascar. Ouvi a voz de Deus dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você. Não risque nada do papel, porque sou fiel para realizar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Paz os céus e paz a terra, com a palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar, mas depois foi embora. Sempre chega, não exalta, Ele não mente, não se arrepende, pois Ele zela por sua palavra, gera para o coração, para ver Deus completar essa linda obra que Ele começou na sua vida, e você vai cantar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Paz os céus e paz a terra, tua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Aproveitando que a igreja ainda está de pé, aplaude mais uma vez o nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante está o seu Filho, Senhor, no teu altar. Senhor, arranca tudo que é dele e coloca a tua presença. Arranca, Senhor, tudo que foi dele, Senhor. E a palavra, Senhor, que Ele vai nos ensinar, que vem do céu, para que teus filhos possam aprender a tua palavra, Senhor. Oh Deus amado, eu venho te agradecer por tudo que tu tem falado aqui neste altar.
Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Livro, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, verso 31. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, verso 31. Quantos acharam, digo amém. Amém. Quantos acharam, diga graças a Deus. Graças a Deus. O que diremos, pois, destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! O que diremos, pois, destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Tome o seu assento. Glória a Deus. Deus, Ele tem uma direção. Deus, Ele tem uma autorização para conosco na noite de hoje. Nós estamos em um culto de ensino, a qual a já vista mencionamos nos cultos passados, e talvez para muita gente deixou de ser importante o culto de ensino, mas é aqui que nós somos discipulados, é aqui que aprendemos, é aqui que o Senhor, Ele conversa com a gente baseado naquilo que nós precisamos aprender da parte de Deus. A temática deste culto, nós estávamos em oração, pedindo ao Senhor um tema, e nós falaremos um pouco sobre batalha espiritual. É um tema um pouco tanto quanto peculiar. Já falamos disso aqui algumas vezes, em outras oportunidades também, mas eu creio que ainda há uma necessidade de Deus para nos alinharmos, para entendermos e compreendermos de fato quem é o nosso inimigo. Nós já paramos, ou melhor dizendo, você já parou para perguntar quem é o seu inimigo? Quem é o nosso adversário? Quando nós ouvimos no culto que o Senhor está repreendendo o nosso adversário, que Deus está repreendendo o inimigo, a pergunta que soa é: quem de fato é o nosso inimigo? Nós precisamos entender, irmãos, que uma batalha espiritual, ou qualquer batalha que seja, nós não podemos de forma alguma entrar numa guerra ou entrar em um ambiente sem saber com quem nós estamos lutando. Imagine você que nunca teve uma experiência entrar dentro de um ringue para lutar boxe com alguém que é especialista em boxe. Desculpa a expressão da palavra, mas você vai apanhar, porque você não tem habilidade, não tem experiência, e de certo, o inimigo que está lutando contra você, ele dedicou a vida, ele estudou, ele aprendeu, e ele está em uma área em que ele domina. E a gente, por muitas das vezes, irmãos, estamos lutando em terrenos desconhecidos. Por que eu lhe digo isso?
Porque o campo do invisível, ele abstrai daquilo que é visível. Tudo que acontece no espiritual reflete no mundo físico. Tudo que acontece no mundo espiritual reflete no mundo físico. É por isso que o tempo vai se passando e algo bem comum, a gente começa a se perguntar: por que tanto cansaço? Por que tanta fadiga? Por que tanto medo? Quer entender algo? Imagine você em um quarto com a luz toda apagada e você começar a orar, você começar a falar com Deus. De repente, do nada, as coisas começam a cair, o quadro cai, a luz acende. De fato, você no seu sintoma de sobrevivência, ou você corre, ou você se esconde, ou você chama alguém. Mas se você conhece o campo que você está travando esta guerra, se você sabe quem é o seu arco inimigo, você vai entender que essa luta, ela deixou de ser natural e começou a ser espiritual. Você nunca parou para prestar atenção que é só você abrir um propósito de oração, que é só você começar a orar, que é só você começar a alinhar as coisas dentro da sua casa, ou colocar a casa em ordem, que, irmão, parece que no campo de batalha o inimigo só enxerga você. É guerra de todos os lados, guerra física, guerra material. As portas que estavam caminhando começam a se fechar. A vida financeira que estava desenrolando começa a travar. Aí você olha para a direita, é fiel. Olha para a esquerda, é dizimista. Olha para a direita, é ofertante. E quando você vai abrir dentro de um parêntese tudo isso, você percebe que o inimigo identificou que alguém dentro desta casa decidiu se posicionar. E ele sabe aonde afeta a sua vida. Imagine a gente, quando tudo está bem, a gente ora, e ora com vontade, a gente clama, a gente busca. Mas quer ver a gente olhar para o céu e fazer perguntas a Deus? É quando a porta trava, é quando o financeiro bloqueia, é quando as coisas tomam proporções terríveis. E isso começa não no físico, isso começa no mundo espiritual. Lembra de Daniel? Quando Daniel propôs no coração a orar, a consagrar e a fazer 21 dias de oração, diz a Bíblia Sagrada que o anjo já tinha respondido Daniel desde o primeiro dia em que ele propôs no coração se dobrar diante de Deus e o adorar. Entenda que a resposta para Daniel já estava pronta desde o primeiro dia, mas a Bíblia diz que uma batalha ecoou, porque o anjo do Senhor já tinha sido liberado para descer, pastor Roberto, e descer e entregar a resposta para Daniel. Só que o nosso arco inimigo, ele é astuto, ele é paciente, e uma coisa que ele quer fazer a gente entender é que você pode orar, mas não tem resposta. Imagine essa sensação de se dobrar diante do seu Pai em oração, em clamor. Você abre propósito, fecha propósito. Você abre campanha, fecha a campanha. E a intenção do inimigo é fazer você entender que não adianta mais orar, porque não é a primeira campanha, não é o primeiro propósito, não é a primeira entrega, não é a primeira renúncia. Você já orou campanha de 7, de 21, de 14, jejuou, consagrou, sacrificou, abriu mão de tanta coisa, e parece que dentro desse campo do invisível nada está acontecendo, mas Deus já tinha liberado uma palavra desde o primeiro dia, e esse é o papel do inimigo: romper a sua identidade e confrontar
Quem é você diante de Deus? Essas dúvidas, elas ecoam na nossa alma, porque a gente vai orar, e nos nossos momentos de oração, a gente faz algumas perguntas a Deus meio que peculiar, e a pergunta é: Deus, o Senhor me esqueceu, o Senhor me abandonou, olha para essa prova, olha para esse vento, olha para essa adversidade, as coisas do nada. Esta semana, Deus tem nos dado alguma direção, baseada em oração, e a gente entende que a gente quer normalizar aquilo que já deixou de ser normal há muito tempo. E uma coisa que eu posso afirmar a você, que nós estamos travando uma batalha. Você acha que o inimigo quer deixar a sua família de pé, a sua casa de pé, seu casamento de pé, seus filhos saudáveis? Ele começa a mexer em todas as estruturas para te deixar desmotivado, para você não orar, não buscar, não consagrar. E as palavras são: orar para quê? Cantar para quê? Ir para o culto para quê? Se nada muda, nada anda, nada caminha, nada sai do lugar, as coisas pioram, está tudo normal. Mas entenda uma coisa: quando você era do mundo, você vivia uma inverdade. O inimigo colocou dentro da sua mente que aquele momento em que você estava vivendo eram os melhores momentos da tua vida. E quando a gente entra para dentro da congregação, quando a gente chega dentro da casa do Senhor, Deus, a primeira coisa que vai mostrar é uma verdade que a gente não conhecia. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É essa verdade que confronta, é essa verdade que mexe, porque quando a gente chega dentro da casa do Senhor, a gente entende o primeiro confronto do primeiro impacto: não mentirás. E no mundo a gente era especialista no campo da mentira, a gente era especialista no campo do negócio. A Bíblia, ela entra e nos ensina algumas coisas, e é aqui dentro desse ambiente que a verdade confronta com a mentira. Então o adversário, ele quer, irmãos, nos colocar dentro de uma caixinha e limitar quem somos diante de Deus. Mas quando o apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso do 31, ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? É o que Paulo diz, que as armas das nossas milícias não são físicas, mas são espirituais. Entende que a gente está perdendo guerra, entrando em batalha, primeiro, que Deus não mandou, Deus não autorizou, Deus não pediu para você entrar, Deus não pediu para você fazer. E a gente, para agradar alguém, para surpreender alguém, para não perder a amizade com alguém, estamos nos convidando a participar de guerras que Deus nem nos chamou para comprar. Aí um cenário muda, porque aqui há uma abertura de legalidade. E se tem uma coisa, irmão, que o reino das trevas, ele é legal. Você sabia disso? Que o reino das trevas, ele é legal. Satanás só trabalha baseado em legalidades. E legalidade para o inimigo é uma carta de autorização para ele entrar, para ele fazer e para ele manipular. Lembra o que o Senhor disse a respeito de Jó? Deus deu para o inimigo uma carta de legalidade, para que ele tivesse acesso aos bens de Jó. Mas Deus também pôs uma carta de restrição na vida dele, na alma dele: você não toca. O mesmo Deus que permite o inimigo cirandar,
é o mesmo Deus que está dizendo: é para uma experiência, mas na vida não toca, na família não toca, na casa não toca, nele não toca. Ele não é objeto de utilização, ele é projeto meu. E quando ele é projeto meu, se Deus é por nós, quem será contra nós? A nossa luta não começa no mundo físico, ela nasce dentro do campo espiritual. Paulo usa uma expressão no hebraico dizendo paler, que significa luta corpo a corpo, ou combate intenso, ou combate próximo pessoal. Esta luta, porque Paulo falou, muitas das vezes, irmãos, é contra nós mesmos. Quem sabia que às vezes os nossos maiores inimigos, ou o nosso maior inimigo, além de Satanás, é a gente mesmo, é esta carne velha mulambenta, que todo dia clama pelo pecado, que todo dia pede o pecado. Lembra o que Davi falou? Em pecado eu fui gerado, e em pecado concebeu a minha mãe. Quando o profeta Natan confronta Davi do seu erro, ele toma uma palavra que me deixa apaixonado, e ele diz: a culpa não foi da mulher, eu pequei, eu errei e eu falhei. E é aqui, irmãos, que eu preciso que você compreenda que se não confessar, não há misericórdia, porque a Bíblia diz que aquele que confessa, abandona, alcança a misericórdia. É dentro desse período que nós estamos ouvindo aqui, que Deus, ele aparece para falar com Paulo de uma batalha que não é superficial, é uma luta diária. Além de diária, é uma luta íntima. Além de íntima, também é uma luta constante. Dentro de tudo isso, tudo que enfrentamos no natural, ele reflete em uma guerra também invisível. Paulo, ele declara uma coisa e diz: o nosso maior campo de batalha é a nossa mente. A batalha não começa no corpo, a batalha começa na mente. Olhe para cá, para você entender uma coisa: nenhuma batalha espiritual começa no corpo, nenhuma batalha espiritual começa no corpo. Toda batalha espiritual começa na nossa mente. A nossa mente é o maior campo de batalha, é o maior campo de guerra, porque é através da mente que nós vivemos alguns ciclos, pensamentos repetitivos, mentiras disfarçadas de verdade. Há uma confusão emocional, há dúvidas que são constantes. E você sabia que uma das especialidades do inimigo, uma das características do nosso adversário, é olhar para você e fazer você duvidar de quem é você em Deus. Você sabia que o inimigo vive 24 horas para fazer você duvidar de quem é você em Deus? Se há dúvida, há perca de autoridade. Quem nunca, irmão, participou de um culto de libertação e no meio daquele mistério todo, de repente, cai manifestado uma entidade no meio da igreja? A primeira coisa que você se pergunta é: como eu estou em Deus? Você olha, e quando isso acontece, o sentimento de medo entra no nosso coração, e a gente começa uma autoanálise, lembrando do que cometemos, do que falamos, quem não perdoamos, quem deixamos de perdoar, e a gente começa a se autoanalisar dizendo: eu não sou digno, eu não sou merecedor. E quando isso toma conta da gente, Satanás e seus adébitos já ganhou esse campo de batalha,
porque você nunca vencerá uma guerra se você já entrou dentro dela com medo. Mas eu estou dizendo a você que Paulo levanta e diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a arma do inimigo, fazer você olhar para Deus e duvidar de quem é você em Deus. Porque a gente começa a se autoanalisar, e isso é bíblico. Não foi o que Satanás olhou para o próprio Jesus em Mateus capítulo 4, na tentação no deserto? Ele disse para o Senhor: se tu és filho de Deus. Ele quer colocar a identidade dele à prova. Ele disse: és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. A estratégia do inimigo, irmão, é sempre colocar em pauta quem é você em Deus. Quer um detalhe? Lembra daquele dia que você dobrou o joelho para orar e você falou assim: Deus, o Senhor errou quando me escolheu. O Senhor poderia ter chamado qualquer pessoa, menos a mim. Tem tanta gente melhor do que eu, que não erra como eu, que não falha como eu, que não peca como eu, que não transgride como eu, que não é falho como eu. Eu não sou o acerto de Deus. Aí é naquele dia que você pegou a sua Bíblia e Deus mandou você ler Jeremias, e ele disse: antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, quando ainda você era um embrião, ele diz: eu já te conhecia. Enquanto o adversário está levantando para dizer quem é você, Deus já tinha dito: eu te conheço. Enquanto o adversário está colocando em pauta a sua identidade em Deus, Deus já havia dito antes do seu nascimento: eu já sabia o teu nome, eu já sabia o endereço aonde você ia morar, eu já sabia qual seria o seu futuro, eu já sabia quem você seria. Então aqui é um alerta de Deus para você: não deixa o inimigo bagunçar com a sua identidade. Lembra quem é você em Deus. Lembra das intimidades. Lembra do particular, das experiências. Lembra para onde Deus te convidou a ir. E vivemos uma batalha constante, porque o adversário vem sussurrar no nosso ouvido para contar que não somos mais dignos, que não somos mais merecedores. Mas a Bíblia Sagrada diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É uma guerra constante pela identidade. Se tem uma batalha que a gente trava, são feridas emocionais, que é a maior vilã das portas de legalidades. Muitas batalhas só persistem porque ainda existem feridas que não foram tratadas. Essas feridas foram ocasionadas por palavras, por rejeições, por traumas que um dia você ouviu e vivenciou. Essas portas são portas de legalidade. Essas portas, irmãos, são portas bloqueadoras, porque a gente tem que lidar com palavras que ouvimos, com sensação que ouvimos, por coisas que vivemos, e ainda o céu nos convida a olhar e dizer: perdoa.
Deus nos leva para um período chamado deserto, não para punir, mas para nos levar para um campo de experiência. Você não entendeu? Deus tirou um monte de gente de perto de você. Deus te fez andar só, caminhar só, porque essa ferida Ele precisava tratar sozinho com você. Só que o adversário, irmão, ele é oportunista. Ele vai se usar dessas dores, dessas feridas, para mentalizar você, colocando dentro da gente sensações, pensamentos e palavras. Imagine você num campo de batalha, com seus joelhos no chão dobrado, e duas vozes sussurrando no seu ouvido. Uma é para você parar, outra é para você caminhar. Uma é para você dizer, uma é dizendo para você: para, desiste, tira sua vida mesmo, some mesmo, vai embora mesmo, arruma suas coisas mesmo, ela não merece, ele não merece. Outra voz é: fique em paz, eu estou no controle, não faz isso não. É dentro desse ambiente que começa um nome chamado ciclos de destruição. É uma sequência espiritual perigosa, porque a mente gera emoção, emoção gera decisão, e tudo isso vai na nossa vida. É a mente atacada, é a emoção afetada, e as decisões são comprometidas. Quantas decisões você não tomou por momentos que você estava vivendo? Tinha coisa que era para ser sua, tinha negócios que Deus deu no seu nome, tinha projetos que Deus colocou sua identidade junto, mas você não estava bem emocionalmente para lidar e administrar aquilo. E você teve que ver coisas saindo e esvaindo pela sua mão, porque você não estava bem emocionalmente. Veio de um vínculo de tantas percas, de tantas frustrações, de tantas decepções, que naquele momento que Deus entregou para você, você não conseguiu manter. O engraçado é que você percebeu que as coisas começaram a travar. Quando a vida emocional estava comprometida, a vida social também começou a travar. Você sentou, planejou coisas, arquitetou coisas, formulou coisas, e estava tudo encaminhado para caminhar, para ser seu. Do nada travou, do nada parou. Você teve que ver gente administrando coisas que Deus entregou para você. Você teve que ver gente usando de nomes que Deus, numa madrugada, quando você orou pedindo para Ele uma saída, Ele deu a você. Mas por conta da emoção, e não digo emoção baseada em decisão, eu digo emoção comprometida, você viu coisas esvaindo pela sua mão. Mas aqui é uma resposta para alguém que veio para esse culto precisando dela. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, tudo que está marcado com a sua identidade voltará para as suas mãos. Tudo que Deus te deu em secreto, tudo que Deus colocou o teu nome, voltará a ser seu. Assim te diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que foi engraçado, Mateus? É que foi dentro desse momento que Deus revelou quem era que estava com a gente. Era dentro desse momento que Deus revelou quem era de verdade. Era dentro desse momento que Deus revelou quem de fato era o nosso amigo.
Você não entendeu por que Deus te arrancou de alguns lugares, de alguns ambientes, de algumas amizades. É porque Deus estava vendo coisas que você não viu, acessando lugares que você não acessou. Não foi punição, foi livramento. Era Deus mostrando mais uma vez que Ele te ama. Eles começaram a entrar em um colapso espiritual. O colapso espiritual é quando a batalha não é vencida na mente. O corpo reage. Você já vivenciou um período de grande estresse e o seu corpo começou a reagir. Manchas apareceram, marcas apareceram. Você entrou dentro de um colapso tão grande que começou a sair do campo do invisível e começou a acontecer no campo físico. O seu corpo começou a reagir. Reagir como, pastor? Você começou a entender que tudo virou pressão emocional. Você começou a entender que o seu cansaço físico deixou de ser normal. Você dorme cansada e já acorda cansada, parecendo que você viveu uma maratona a noite inteira. Você dormiu bem, deitou para descansar, estava até bem, sem dor de cabeça, sem dor no corpo, sem dor no estômago. De manhã bem cedo, parecia que um trator passou por cima de você e te mutilou. Você vive batalhas invisíveis que o físico começa a reagir. E de repente você entrou em um estado de êxtase, em um cansaço psicológico. Qualquer assunto te cansa. Qualquer coisa te embaraça. E o mais perigoso, perdemos o ânimo espiritual. Sabe quando nós perdemos o ânimo? Quando sabemos que é dia de culto e a gente consegue resolver tudo, mas fala que é hora do culto, a gente entristece, a gente esmorece, cai um peso nas nossas costas que do nada a nossa vontade de cultuar passa. Prazer, você está no campo de batalha. É o inimigo que sabe o que Deus tem preparado para você se você ficar de pé. É o inimigo que conhece que se você se posicionar, se você se erguer, irmão, não, entenda, você já experimentou do que é isso, já viu tua casa ficar de pé, porque você, em meio à dor, em meio ao caos, decidiu orar. Você viu Deus entrando em áreas que alguém olhou para dentro do seu lar e disse: vai quebrar. Mas você orou, você clamou, você buscou, você jejuou, e do nada você viu novas empresas crescendo, novos negócios aparecendo, estratégias de Deus para a tua vida. Era Deus dizendo: o campo de batalha é real, mas eu ainda sou Deus do livramento dentro desse campo de guerra. Mais uma vez eu libero uma palavra para o teu coração. Deus te trouxe nesse culto de ensino para dizer para você: a batalha espiritual ela é real, mas se Deus é por você, quem será contra você? Então aqui é um conselho: levanta a cabeça. Deus te escolheu para um propósito maior. A enfermidade não domina a sua casa, a enfermidade não domina a sua família, a enfermidade não domina a sua parentela. Deus é o Deus do Jeová Rafa, Ele é o Deus da cura, e está no meio desse culto para dizer: se tem guerra de um lado, eu me levanto do outro para dizer: não temas, porque eu sou contigo.
Só que aqui entra uma guerra progressiva. Porque quanto mais pressão, quanto mais luta, quanto mais dor, a gente começa a distanciar do altar. Lembra o que eu disse no culto passado? A Bíblia diz que Ciro havia se levantado e liberado o povo para voltar para Jerusalém. Eles recebem uma carta para voltar para sua casa, para voltar para o seu lar. Mas quando eles voltam, eles veem tudo destruído. Cidade sem muro, sem porta, o templo destruído. Então eles desanimaram. E aqui que mora o perigo. Porque quando eu desanimo daquilo que Deus tem para mim, eu começo a atirar para tudo, para todo lado. Eles olharam, desanimaram e falaram um para com os outros: vamos viver a nossa vida. Começaram a construir casas para eles, aperfeiçoar a moradia deles, ao ponto que Deus teve que levantar o profeta Ageu para confrontar esse povo. E olha o que Ageu diz: vocês trocaram a prioridade. A casa de vocês está bonita, está bela, enquanto o templo do Senhor está destruído. Ageu diz: vocês plantam, mas quando chega para colher, colhem nada. Vocês trabalham, mas os que recebem salário, parece que recebe num saquetel furado. Recebe com uma mão, vai embora com a outra. Vocês plantam e é escasso a colheita. E Ageu diz: a culpa é de vocês, porque vocês trocaram a prioridade. Mas enquanto Ageu se levanta, Mateus, para confrontar, Deus levanta Zacarias para dizer no capítulo 1 e no verso 3: chegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Sabe o que é isso? Era Deus dizendo para o povo: se no pouco vocês estiverem em mim, o pouco eu faço virar muito. Se no pouco eu for prioridade, vocês podem plantar numa terra estéril, e essa terra vai frutificar. Se vocês me tratarem como prioridade, receberão, pagarão as contas e ainda viverão do resto. Não contente com o texto, Deus também levanta Malaquias, e dizendo para Malaquias, ele diz: fazei prova de mim. Você entendeu isso? Vamos recapitular. Ageu diz: vocês plantam e não colhem, trabalham e não recebem, e a culpa é de quem? De vocês. Deus levanta Zacarias, Zacarias diz: Deus manda dizer para você, ó Judá, chegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Um pouco na minha mão é muito. Se vocês plantar até essa terra for estéril, vai nascer. Quando Judá pensa que não tem mais jeito, Deus levanta Malaquias, e Malaquias garante o que Ageu falou, o que Zacarias falou. Ele diz: fazei prova de mim. Se eu não vos abrir a janela do céu,
e não derramar sobre vós uma bênção tal, e que dela vos advenha a maior abastança. Olha o que ele diz: e por causa disso repreenderei o devorador, o cortador, o migrador, o gafanhoto destruidor, o que comeu a lagosta, eu devolverei a vocês. Qual é a condição? Me deixa ser prioridade. É simples. Deixa ele ser prioridade. Porque enquanto você está achando que é normal, Satanás te colocou dentro de um campo de batalha. Ah, pastor, mas cá para nós, o senhor falou e eu ainda não entendi nada. Quer saber se você está numa batalha espiritual? Eu te convido hoje, meia-noite, dobra o joelho dentro da sua casa. Melhor, de pé mesmo. Começa a orar nos cômodos da sua casa. Se você não vê vulto passando, se você não vê um cachorro latindo, se você não sentir nenhum arrepio, se não aparecer ninguém com semblante que tem alguém te observando e te olhando dentro da sua casa, quer saber se eu estou numa guerra espiritual? Abre a sua voz dentro da sua casa. Eu lhe garanto que nos 3 primeiros segundos, vamos lá melhorar isso. Nos 30 segundos da sua oração, você vai se sentir a pior pessoa do mundo. Porque a sensação de opressão, uma sensação de medo, uma sensação de pavor, parece que você está carregando a casa inteira nas costas. É Deus dizendo: tu está normalizando o que deixou de ser normal, e o diabo está ganhando terreno dentro da tua casa. Tu não entendeu? Teu filho está bem, do nada fica doente. A empresa vai bem, do nada para. Quem era para entrar com você está saindo. Quem era para ser sócio está querendo abrir outro negócio. Do nada as coisas começam a mudar, começam a sair do controle. É Deus dizendo: você está em uma guerra, e não naturaliza o que não é mais natural. Pastor, qual é a palavra? Romanos 8:31, irmão. Se Deus ele é por nós, quem será contra nós? Só que você precisa compreender: quem governa a sua casa não é o diabo, quem governa a sua casa não é a pombagira, quem governa a sua casa é o Deus dos crentes. Então, quer saber quem te chamou para uma guerra? Eu lhe convido hoje, meia-noite, eu vou estar com você em oração. Levanta dentro da tua casa um clamor e começa a profetizar: Satanás, na minha casa tu não entra, nos meus filhos você não governa, minha vida financeira você não domina. Ô irmão, você está gastando remédios que não era para comprar. O inimigo está tentando manipular uma situação para você parar, se esgotar. Não é natural, não é normal. E sabe qual que é o nosso erro? A gente está olhando para o céu e está dizendo assim: Deus me entende. Ah, eu não vou orar hoje não, Deus me entende. Vou te falar uma coisa, irmão: Deus até te entende, mas Ele quer ver um posicionamento diferente de você. Tá, pastor? E como eu faço? É simples, irmão. A tua luta não é contra a tua esposa, não é contra os teus filhos, não é contra o teu marido, não é contra o teu casamento, não é contra aquele patrão atribulado lá na sua empresa, não é contra aquele gerente encapetado lá na sua loja.
Que tem dia que você olha para ele e fala assim: Deus, chega do meu lado, porque senão eu vou dar um voador no pescoço dele. Porque tem dia, irmão, que o Satanás atribula. Para você perder o seu culto, perder sua paz, perder sua comunhão, ver o velho homem sair para fora. Paulo diz: a luta de vocês não é física, ela é espiritual. E sabe por que nós estamos perdendo guerra física? Porque não dominamos o que é espiritual. A gente está tentando resolver com a força do nosso braço. E com a força do nosso braço, desculpa, você vai xingar todo mundo. Você vai quebrar a casa inteira, a loja inteira, vai bater em todo mundo e não vai resolver o seu problema. Sabe por que tem essa guerra? Porque tem uma grande vitória te esperando. Tem uma grande promessa de Deus chegando para se realizar na tua vida. Então Deus hoje quer alinhar um negócio com você. Mude o campo de batalha. Para de tentar resolver o físico, o que é espiritual. Para de tentar lutar com as forças do seu braço, porque cá para nós você já está cansado. Eu disse para o irmão esses dias, eu falei assim: é capaz de dar um peso para você, 200 quilos, você levando no peito sem fazer bico. Mas essa dor, essa luta, esse vento está consumindo as suas energias. Você consegue compreender, irmãos, que Deus te trouxe nesse culto para dizer somente uma coisa: não naturaliza o que não é mais natural. Há uma palavra de Deus para o coração de alguém. A palavra de Deus é confronto. Confronte o seu adversário. Diga para ele quem manda. Feche as brechas. Não entra onde Deus não mandou você entrar. Não faz o que Deus não mandou você fazer. Não compra o que Deus não mandou você comprar. Não se relacione com quem Deus não mandou você se relacionar. Tem guerras que você está trazendo para dentro da sua casa. Tem briga que não é sua. E tu está querendo carregar o mundo nas costas, irmão. E Deus está dizendo: sai de cena. Não é para você lutar. E quando você entender isso, você vai perceber que Deus estava te avisando há muito tempo de uma batalha que ia surgir. Por isso é um recado de Deus para o coração de alguém aqui essa noite: permaneça, insista e vá para o campo da oração. Declare, não deixe o inimigo governar a sua mente. Uma mente governada pelo inimigo, o corpo também é governado. Porque quando o corpo reage é porque a mente deu um comando. Tudo começa na mente. Tudo começa nos sentimentos. Então não troque aquilo que é eterno por uma coisa que é passageira. E você verá a mão de Deus sendo o seu auxílio por onde você passar. Assim te diz o Senhor. Pastor, o que garante a minha vitória? Para você gravar na palma do teu coração. Leve essa palavra para a sua casa. Romanos 8:31. Quando o inimigo apontar para você e falar: você é meu, perdeu, não é minha, você olha para ele com autoridade.
quando ele bater lá na tua porta para te afrontar, para tentar colocar crise na sua identidade, você responde para ele com a palavra que é efeito: se Deus é por nós, quem será contra nós? E feche com chave de ouro: operando Deus, quem impedirá? Se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração para a gente encerrar. Aonde você estiver no seu lugar, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero orar, porque o Deus dos céus, esta madrugada será madrugada de visitação espiritual. Esta guerra não está perdida. Esta batalha não está perdida. Deus vai entrar no meio desta causa. Deus entrará no meio desta guerra. Ó Deus, Senhor, Pai amado, Criador dos céus e da terra, meu Deus, Jesus de Nazaré, aqui estamos, meu Senhor, e ouvimos a tua palavra, ouvimos, Pai, os seus preceitos e os seus estatutos, mas nesta hora, Senhor, me levanto, Pai, em oração, ó Pai, junto com a tua noiva, com a tua igreja, para pedir ao Deus dos céus, neste momento, meu Senhor, dentro do lar desta irmã, dentro da casa dessa irmã, deste irmão, no meio dos seus negócios, das suas finanças, aonde estiver um demônio maligno governando esta casa, meu Senhor, esta irmã, Senhor, essa mulher, meu Pai, que tem insônias, que não consegue dormir a noite inteira, essas dores, Pai, no seu corpo, esse organismo que não reage a nenhum medicamento, meu Deus e meu Pai, agora, meu Senhor, neste exato momento, envia e libera o Deus da cura. Entra dentro desta casa agora, dentro deste lar agora, esta pessoa que vê frutos dentro da sua casa, que ouve vozes dentro do seu lar, meu Deus querido e Pai Santo, que fica inquieta no meio do culto, Satanás roubando o culto delas, no poder do teu nome agora, meu Deus, vai lá dentro agora, meu Senhor, dentro desse diagnóstico médico, nesta causa na justiça, dentro desse ambiente, meu Senhor, esse demônio que rouba o sono desta mulher, deste homem, que tira a vontade de viver, essas vozes que ele tem ouvido, meu Senhor, para tirar a própria vida, demônio maligno, eu te repreendo agora. Sai da casa dessa irmã, sai da casa desse irmão, sai dos filhos dela, espírito da depressão, da ansiedade, da automutilação, eu te repreendo agora, demônio maligno que fica atrás deste quarto escuro, dessa luz apagada, este cheiro de enxofre dentro deste quarto, você maligno que tem minado as energias desta jovem, a energia dessa irmã, eu te repreendo agora. Elimine a salve de Calabutre terra, no nome de Jesus de Nazaré, meu Deus, dentro desta casa agora, esta falange, esse principado, espírito do vício, espírito do suicídio, eu te repreendo agora, no nome de Jesus. Sai da casa dela, sai de dentro da família dela, maldições hereditárias, obras
obras de feitiçarias, de magia negra, de voodoo, de espiritismo, esse presente que você recebeu dentro da sua casa, e depois que entrou lá dentro, tudo começou a ficar desorganizado. Eu te repreendo agora, maligno, aonde essa voz estiver chegando, eu te dou uma ordem no poder da palavra do Senhor. Sai da casa dela agora, sai da casa dela agora, sai da saúde dela agora, sai dos negócios dela agora. É no nome de Jesus de Nazaré. Toda legalidade, toda brecha espiritual, toda obra do mal, nós repreendemos em nome de Jesus de Nazaré. A igreja grita bem alto comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Em nome de Jesus, aplaude a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Ele é digno de toda honra, toda glória.